Bom dia, igreja! Bom dia! Graças a Deus, hoje é domingo. Amém? Como é bom estarmos mais um dia na casa do Senhor. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor, por você estar respirando, você está vivo, você teve uma cama para dormir? Quantos tomaram café nessa manhã? Alguns só, hein? Tem alguns aí no propósito de jejum. Graças a Deus também por isso. Eu quero ler com você um texto que se encontra no Salmo 100. Eu vou ler e você vai só ouvir. Diz assim, ó: lembre-se que o Senhor é Deus e Ele nos fez e nós somos dele. Somos o teu povo, o teu rebanho. Entrem pelas portas do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus. E sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Vamos falar todos juntos? Pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Só as vozes femininas. Pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Só as vozes masculinas. Pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Todos juntos? Pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Graças a Deus por isso. Você pode se colocar de pé? Porque o Senhor é bom. Fala para a pessoa que está do seu lado. O Senhor é bom. O seu amor dura para sempre. Obrigada, Deus, porque o Senhor é bom. Obrigada pela sua misericórdia que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Obrigada pela oportunidade de te servir, de te honrar com as nossas vidas, com os nossos talentos. Eis-me aqui, Senhor. Estamos com os nossos corações abertos para o Senhor falar do jeito que quer, da maneira que quer nas nossas vidas. Muda o que precisa ser mudado ainda nesta manhã. Fala, Senhor, aos nossos corações, porque queremos te ouvir. Te louvamos e te engrandecemos nesse lugar. É a oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém. Então, te dá essa oportunidade agora de você cumprimentar pelo menos 5 pessoas com a certeza que o Senhor é bom e o amor dele dura para sempre. Com aquele sorriso no rosto que só você sabe ter. Graças a Deus. Poder
Como é bom saber que o teu filho em breve voltará. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós a cada momento. E é tão bom saber que temos a esperança de morar contigo na eternidade, ó Pai. Senhor Deus, que os nossos lábios não se calem para falar do seu amor. Que a nossa igreja esteja sempre de portas abertas para receber a todos, sem distinção. E que possamos falar abertamente, com alegria, do teu sacrifício por cada um que está nessa terra, Pai. Deus, em nome de Jesus, usa-me, Senhor, no Brasil, no nosso condomínio, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, Senhor, para falar do teu amor. Que a gente não possa se calar, Deus, em nome de Jesus. Senhor, toma esse culto, porque ele é para ti, ó Deus. Senhor, receba esses louvores que cantamos, ó Pai, e prepara os nossos corações para ouvir da palavra que o teu Filho será canal. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada pela oportunidade de estar junto de Ti, aqui, em comunhão na nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Você está preparado? Pergunta para a pessoa do seu lado aí, você está preparado para o retorno de Jesus? Acabamos de cantar, em breve Cristo voltará. E a pergunta que eu te faço é, você está preparado? Se esse retorno for amanhã, ou se for hoje, se for agora, seu coração está firme e certo de que Ele vem e você vai junto com Ele? Todos os dias precisamos nos preparar. Todos os dias a nossa carne luta contra o nosso espírito, não é verdade? Todos os dias nós temos muitas oportunidades. Eu acordo, eu tenho a escolha de permanecer na cama dormindo ou de levantar e fazer o meu dia. Eu passo por uma pessoa, eu tenho a escolha de parar de falar com ela ou de fingir que ela não está ali e passar adiante. Deus nos chama para um propósito, para uma missão. E nós estamos aqui para cumprir o ID de Jesus. Amém? Quero chamar aqui a Flávia, que vai fazer esse momento missionário agora. Bom dia, amada igreja. O momento do missionário de hoje é um momento de gratidão. Eu preparei um texto. Eu preparei um texto, eu vou ler rapidinho. Depois pode soltar o vídeo, tá? O texto começa assim. Eu queria chamar aqui na frente, vem cá, Rosana. O Ministério Ponte, Rosana, Rose, Natália. Natália tá aí? Não. Natália não tá aí. Vem, Rose.
O texto fala assim: Deus te chama para cumprir uma missão. Ele fala ao seu coração e você só diz sim, eu vou. Assim começamos nossa jornada com a criação do Ministério Pontes, participando de muitos congressos de inclusão nas igrejas, comprando cursos online e arrecadando recursos com 200 rabanadas vendidas na cantata de Natal de 2024, 40 bolos de milho vó IBML e vários almoços para a implantação do Ministério. O ano de 2024 foi de estudo, preparação e planejamento. E 2025 chegou, trazendo a preparação da igreja para receber esse novo ministério em fevereiro, o culto de implantação em março e vários cultos azuis durante o ano. Roda de bate-papo para as famílias, oficina de adaptação de material para a escola bíblica dominical, curso de Libras, oficina de mediação e em breve teremos mais. Vamos avançar. Eu gostaria de agradecer, muito obrigada, pedir aqui está o meu muito obrigada pelo apoio de todos os nossos pastores, pastor Selmir, pastor Carlos, pastor Helder, pastor Sandro, todos os membros da igreja, integrantes do ministério, amigos, família, pois até aqui nos ajudou o Senhor. E o versículo que eu deixo, que é o versículo do nosso ministério, é João 13:35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Muito obrigada. Queria chamar o pastor Selmir para orar por nós, pelo ministério, pelo que vem à frente, que tem muita coisa ainda pela frente. Se você tem um desejo no seu coração de participar do Ministério Pontes, é só dizer sim, né? Dizer sim, vem para cá, nos procure, que a gente vai ajudar. Aproveitando, falar que ontem nós tivemos um treinamento excelente aqui, com relação à mediação. Deus ele tem várias ferramentas para nós anunciarmos que o Filho voltará e vamos completar a missão. Que a igreja esteja se despertando para esse chamado. Que nós possamos fazer missões transculturais, trabalhando com as famílias atípicas, entendendo, né, todo esse movimento de regulação. Quando a gente entende, a gente não fica assustado. Por isso é muito importante a igreja participar, entender como funciona. O Ministério Pontes está aqui. Ao invés de construirmos muros, estamos construindo pontes.
para alcançarmos a todos. Vamos ficar de pé, estender as nossas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua igreja, Senhor, se desperta, Senhor, para alcançar todas as tribos, raças e nações, Senhor, incluindo a todos, Senhor, não fazendo, Pai, acepção de pessoas, Senhor. Nós condenamos e não incluímos, Senhor, aquilo que é pecado, Senhor, aquilo que vai contra a tua palavra, Senhor. Mas o Senhor mesmo, Pai, falou com várias pessoas, Senhor, com cegos, com surdos, com paralíticos, ó Pai. Senhor, que esse teu Espírito venha sobre nós, que nós possamos ser despertados para completar a missão, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Flávia, pela vida da Rosana, da Rose, da Natália, Senhor, que diante do desafio, tal qual Isaías falaram, eis-me aqui, envia-me a mim. Muito obrigado, meu Pai, por esse 1 ano, Senhor, do Ministério Pontes, Pai. E que a tua igreja esteja engajada, Senhor. Esteja, Pai, trabalhando, Senhor, para alcançarmos todas as pessoas e sermos relevantes, Senhor. Sejamos sal e luz. Muito obrigado, meu Pai, que o Senhor esteja sustentando, Senhor, essa liderança e dê a tua visão para a nossa igreja, Senhor. É a oração que eu te faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos para essas meninas, né? Graças a Deus. Quantos aqui já estão participando do curso de Libras? Gente, começou essa semana o curso de Libras, quarta-feira, 6 horas. Ainda tem vaga, Cláudia? Tem vaga. E meu marido começou a fazer. Tem aqui, ó, fazendo também. E foi muito emocionante, sabe? Porque ele chegou em casa falando assim, ó, eu te amo. Vários sinais, valeu muito a pena. Então façam. É uma oportunidade para você poder se comunicar. Em breve, né, a gente crê nisso, que a igreja está crescendo. Em breve terão pessoas nessa comunicação. E isso é muito bom. É muito bom a gente poder saber conversar com as pessoas, né? Todo ano a igreja recebe alguns missionários estrangeiros, né? Ano passado veio as meninas norte-americanas e às vezes fica um grupo assim que quer se comunicar e às vezes não sabe. Então é uma oportunidade, assim como você tenta ali enrolar na língua inglesa, né? no embromation, a gente precisa saber se comunicar em todas as linguagens. Amém? Nós temos aí a nossa agenda semanal. Está aí para soltar? Solta então rapidinho para você saber o que está acontecendo na igreja. O curso, né, de Libras que a gente já falou. O PG da Juventude que vai iniciar semana que vem. Quem quiser mais informações, fala com essa semana. Fala com o Lucas. Próxima semana também vai ter a sensibilização com as crianças na Doralândia. O curso de Libras que já está acontecendo. Aulas de música, gente, tá a pleno vapor. Durante a semana, aula de violão, de teclado, aula de Muay Thai também, que está um arraso, sábado, 3 horas, com o professor Rodrigo. E hoje vai ter um almoço. Abemos almoço. Quem ainda não separou o seu almoço, pode falar com a Consuelo e vai ter pudim, gente. Pudim, pavê, não sei se ainda tem, né? Porque o pessoal já fez a reserva aí. Então hoje nós estaremos ali, após o culto, nos confraternizando na nossa resenha, né? Que a gente gosta, comendo uma bela feijoada para ajudar o Ministério Infantil
que esse almoço está sendo revertido para a compra dos aparelhos de ar-condicionado para toda a parte ali da estrutura do prédio anexo. Hoje também, o que a gente tem hoje? Hoje tem Chega Junto 5 horas. Vou falar de novo. Hoje tem Chega Junto 5 horas. Chega Junto é o quê? O encontro dos adolescentes. Hoje também tem o encontro dos jovens, não é? Não? É semana que vem? Eu estava de férias, fiquei. Então hoje não tem encontro dos jovens, mas tem Chega Junto. E hoje também tem mais o quê? Tem reunião da diretoria, né, da MCM 5 horas. E o nosso culto à noite, 6h30. Graças a Deus por isso. E agora eu quero ver as crianças mais lindas desse bairro aqui na frente. Rápido, rápido, rápido! Cadê as crianças mais lindas? Olha quantas crianças lindas, gente. Grandes, pequenas. Vamos ter aqui uma oração com o Enzo, que as crianças vão estar descendo para o nosso adoração hoje. Adoração. O adoração é a musicalização infantil que a gente está tendo aqui na igreja. Então vamos orar? Pai do céu, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa semana. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela sua comida que você me fez, que nos fez. Abençoe todo mundo que esteja aqui. Abençoe essa semana. Que a semana seja grande e cheia de vitória. Que essa semana tenha boas comidas, tenha boa tudo. Que as aulas sejam boas, que as aulas sejam felizes e que todo mundo seja abençoado por Deus. Seja leve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nesse momento teremos o nosso momento de dízimos e ofertas. Se você veio preparado para esse momento, você pode depositar aqui no gasofilaço sua oferta, seu dízimo. Temos também a casinha da amizade, em que toda a oferta é direcionada diretamente ao projeto Pesca, que é um projeto que lida com crianças em situação vulnerável, né? Não em situação de rua, mas de uma comunidade onde eles passam um dia ali com eles. Então, vamos cantar, só avisando para o nosso querido amigo, a gente vai cantar a primeira, vamos pular a segunda estrofe, vamos cantar a terceira e a quarta estrofe do hino Cada Momento. Sua
Nós vamos hoje dividir esse momento, cada momento, né, em duas partes. Eu vou fazer essa primeira parte. Eu queria... A Noemi desceu, né? Os irmãos notaram que ela está radiante, que ela está solta, feliz. Por quê? Porque tirou férias. Agradeça pela vida da Noemi e do Léo. A Noemi não estava, hein, Carol? Esses dois irmãos chegando, e se os dois de repente falam assim: pastor, seu Mim, nós vamos embora, vai abrir um buraco muito grande aqui nas atividades da igreja, porque eles estão envolvidos em muita coisa. Então o Léo e a Noemi tiraram férias. Está feliz? A gente precisa agradecer a Deus pela vida desses dois irmãos que têm se envolvido muito com o trabalho. Férias no trabalho também, né? Mas aqui cansa muito também, renova o vigor, não é? Como que acabamos de cantar. A gente precisa agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito na vida da irmã Gilza, né? A irmã Gilza está aqui hoje novamente e a gente se alegra. Vem cá, Gilza, vem cá um instantinho. Vamos agradecer a Deus pela vida da Gilza, tudo que Deus tem feito na vida da Gilza. Gilza, saiba que essa igreja tem orado muito por você. Sabe, né? Vem cá, aqui em cima. Não é? A gente precisa orar pela vida, pela saúde do Roberto, do pai da Priscila, não é isso? Ele está internado, tá? A saúde é muito importante. Vem cá, Priscila, um instantinho. Marcos, traz ela aqui. Vamos agradecer a Deus porque podemos confiar em Deus, entregar o pai da Priscila aos cuidados de Deus, para que Deus possa, não é? Nós temos o Eduardo. Ei, está errado ali, né? Não tem ninguém aqui. Só bodas de carro. Vem cá, rapaz. É que eu estava lendo linha por linha, né? Tem gente que eu ainda não conheço. Eduardo Continentino, não é o Eduardo? Ah, é o Dudu. Vanderci com R, não é? Tem um grupo aqui, um grupo ali, não é? Há mais alguém, né? Depois o pastor vai fazer uma outra parte aqui também. A Jussara está aqui com a gente. Mamãe também, né? Ela faz aniversário. Ah, Jussara, não está ali. Né? Jussara faz aniversário amanhã. Isso é muito bom, né? Depois tem que providenciar para colocar. A Glaucene não está aqui, nem a Consuelo, que elas é que colocam os nomes aí. Puxa a orelha delas, tá? E a gente precisa agradecer também pela vida da irmã Elza, né, a mãe dela, que tem melhorado muito, está bem, está, né, dentro do possível, está muito bem. E vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus, nosso Deus e Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pelas Tuas bênçãos, Senhor, como Enzo orou aqui na vida da Tua igreja. Somos gratos a Deus pela vida do Léo e da Noemi, Senhor, que tem se dedicado ao trabalho da igreja. Ele disse que não é cansativo, mas soma, Senhor, a necessidade de um período de descanso. Agradecemos, Senhor, pela dedicação deles na Tua igreja. Agradecemos a Deus pela vida da Gilza, Senhor, como o Senhor tem fortalecido, Senhor, tem mudado o seu coração, preenchido o seu coração, Senhor, com a Tua graça, tem dado a ela conforto, tem dado, Senhor, paz ao seu coração, Senhor, continua agindo na vida da Gilza. Peço a Deus que continue, Senhor, sustentando e abençoando a vida do Roberto, Senhor, Pai da Priscila, Senhor, a Deus.
esteja ali com ele, né, neste momento da internação, Senhor, recuperando a sua saúde, trazendo, Senhor, saúde para a vida dele. Agradecemos a Deus pela vida do Carlos e da Wanda, Senhor, que completam mais um ano, Senhor, de vida conjugal. Agradecemos a Deus pela importância dessas duas vidas aqui também na tua igreja. Agradecemos a Deus porque eles têm sustentado a sua família, têm valorizado a sua família. Agradecemos a Deus pela vida da Jussara. Senhor, abençoe a Jussara com mais um ano de vida que ela completa, Senhor. E nos alegramos, Senhor, pela sua presença aqui também conosco. Abençoe o seu esposo, o Senhor esteja fortalecendo esta família. Em nome de Jesus. Amém. Queria passar. Faltou alguma coisa? Passar a palavra ao pastor Samir. Mas cadê a bomba dos aniversariantes? Igreja, nós somos. Querida igreja, nós somos tremendamente privilegiados. Deus, Ele sempre está junto conosco. E antes de trabalhar a nossa mensagem, ainda dentro desse momento de gratidão, eu queria chamar dois jovens aqui. Queria chamar o Simon, vem cá, Simon, e queria chamar o Derek. Por que isso? Isso também é momento de culto. Reconhecer as dádivas de Deus. Duas situações diferentes, mas o cuidado de Deus em ambas. E um grande aprendizado. Temos aqui Derek. Os jovens já conhecem. Dois exemplos para vocês, jovens. Derek passou em primeiro lugar no concurso para professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O que me chama a atenção é o seguinte: tem gente que quando quer fazer concurso, acha que tem que se afastar das coisas de Deus. E se esquece aquilo que eu preguei no domingo passado. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas nos serão acrescentadas. É claro que o Derek, ele diminuiu a intensidade. Ou vinha de manhã, ou vinha de noite. Foram 4 etapas, né? Mas não deixou de estar na igreja. Não deixou de buscar a Deus. Então, ele ter passado em primeiro lugar num concurso muito difícil demonstra que não há desculpa para não estar cultuando a Deus e buscando a Deus em primeiro lugar. Está aqui Derek. Só quem é professor universitário sabe da luta. De outro lado, vem cá, eu tenho Simon, que mostra que aquilo que fizeram ou que fazem contigo não é impedimento para o agir de Deus. Diante das nossas dificuldades, quando nós temos um propósito, temos uma fé, temos um cuidado, e a gente canta aquela música, não importa as circunstâncias, não. Será que é verdade isso, João? 18 aninhos, menino oriundo de escola pública, morou numa área carente de Nova Friburgo, família complicada, família complicada,
Fez vestibular hoje, faz Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro também. E sempre participou de debates, aquele negócio de ONU, né? Jovens conhecem esse negócio, né? Debater a ONU, representar, não sei o quê. E ele sempre teve um sonho. Estudou num curso, como é que dá o nome? É um curso comunitário. Recebe um convite do Observatório da Juventude e é convidado a representar o Brasil na Organização das Nações Unidas em Nova York. Sirva de exemplo para vocês, irmãos. Siga de exemplo para a igreja. Não é o que fazem contigo, mas o que Deus pode fazer, o que fizeram contigo. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Derek vai estar representando o Brasil, mas acima de tudo, vai estar representando a Cristo, o nosso Senhor, e terá a oportunidade de falar aquilo que ele fazia imagina como é que a cabecinha dele, aquilo que ele fazia de simulado, agora vai estar lá no culto das Nações Unidas, representando a juventude do Brasil. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus, ó Pai, que muda as circunstâncias. Tu é um Deus que honra a nossa fidelidade, Senhor. O Senhor retribui, Senhor. O Senhor transforma, Senhor. O Senhor traz à existência aquilo que não existe, Senhor. Ó Pai, que o Senhor esteja recebendo a gratidão do Derek, Senhor. A gratidão do Simon, Senhor. Ó Pai, que a nossa igreja, principalmente os jovens, Senhor, possam olhar esse exemplo, Senhor, e buscar sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Que as nossas agruras, Senhor, que as nossas dificuldades não sejam impedimento, Senhor, para o Teu agir em nossas vidas, Senhor. Muito pelo contrário. Isso prova, Senhor, que o Senhor tem condição, quando nós somos fiéis, de transformar o não em si, transformar a tristeza em alegria, Senhor. Por isso, nessa hora, Senhor, colocamos diante de Ti a nossa gratidão pela vida do Derek, pela vida do Simon, pela vida de todos que ainda hão de ouvir esse testemunho, Senhor, e que sejam também transformados, Senhor, pela Tua palavra. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Vai representar, não é o Brasil, não, vai representar a Igreja Batista Missionária do Maracanã, lá em Nova York. Deus abençoe. Querida igreja, eu me lembro uma vez, aproveitando aqui, que eu era líder de adolescentes. Eu tinha 2 adolescentes. Ambos queriam entrar na carreira militar. Mas 2 histórias diferentes. Eu era aquele líder de adolescente que, quando a pessoa faltava alguns domingos, eu ia atrás. Como o pessoal do Maracanã faz. Só que não faz isso é o pessoal de Istambul. E eu ia lá e o menino falava assim: pô, tio Giga. Eu era o tio Giga, até hoje sou tio Giga. Os caras são até pai, não está deixando de tio Giga quando encontram algum deles. Pô, tio Giga, estou estudando. O senhor sabe que concurso não é fácil. Eu tenho que me dedicar. Eu tenho que fazer, porque senão eu não passo. Esse era um. Eu não vou citar o nome, porque ele pode ter assistido aqui. E tinha um outro. Esse outro falou assim: tio Guido, olha só, eu vou de manhã, mas não vou à noite. Eu vou à noite, mas não vou de manhã, porque eu tenho que estudar. Mas o senhor conta comigo. À noite, na União de Adolescentes, ele era o presidente, eu faço a União de Adolescentes e vou para casa. Porque não é 2 horas
do culto a Deus que vai atrapalhar, acho que foi isso que o Derek pensou, né? Que não vai atrapalhar o meu conteúdo. Conclusão. Veio o concurso. O que aconteceu? O que deixou de buscar a Deus, não estou dizendo que isso é um motivo, tá, gente? Mas é uma reflexão para nós. Aquele que deixou de buscar a Deus, porque estava estudava muito, na época eu entendi alguma coisa, eu dava aula de reforço para eles, matemática, física, foi reprovado. Em todas as instâncias. Várias etapas ele foi reprovado. O cara que dividiu o espaço, hoje já é major do Exército. Gente, busque a Deus. Confia em Deus. Se esforce. Claro, se esforce. Estude. Mas não use isso como argumento para deixar de ter uma relação com Deus. Tá bom? Tive que falar isso porque eu tenho jovens aqui, eu acho que alguns deles são concurseiros. Está aqui, por exemplo, ó. Aqui está um concurseiro aqui, que está aqui no culto da manhã, estava lá no PG. É isso aí. Gente, falei demais, né? Meu tempo já até acabou, já posso ir embora, né? Vamos comer a nossa feijoada. Hoje nós temos aqui a alegria de termos 2 missionárias dos Estados Unidos, não é isso? O nome é Rosane Micaela. Eu não sei falar esses negócios. Micaela, pronto, Micaela. Estou vindo de onde? Qual o estado? Oregon. Aí, sabe? Já troca a figurinha, ele vai para Nova York. Queridos, nós estamos trabalhando durante todo esse mês, pode deixar que eu vou descontar meu tempo aqui nessa introdução. Nós estamos trabalhando durante todo esse mês a campanha da Junta de Missões Mundiais. E eu gostaria que a igreja repetisse qual é o nosso tema e a nossa divisa. Pode projetar lá o tema e a divisa da Junta de Missões Nacionais Mundiais? 1, 2, 3. O teu filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Essa é mais difícil, né? Agora o textinho ali embaixo, só para quem não tem miopia. Consegue? Alguém aí? Vamos lá então. Qual é a nossa divisa? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Irmãos, vivemos hoje uma geração muito fascinada pelo presente tempo, muito fascinada pela tecnologia, muito fascinada, eu costumo falar, brincar, pelos algodão doces da vida. Nunca houve tanta distração nesse momento. Vozes competindo pela nossa atenção. Vemos pessoas que tentam levar para nós promessa de satisfação imediata. Não só no mundo secular, mas no mundo eclesiástico também. É o pare de sofrer, você é cabeça, não é cauda, e por aí vai. E que até hoje na Escola Bíblica Dominical dos Adultos falaram sobre essa questão da profecia, né? E esse mundo que nós vivemos, que a gente chama de pós-modernidade, envolve muita tecnologia. Vemos a era das conquistas, do entretenimento, do consumo constante, da sensação de urgente. Eu vejo isso muito, né? Tem que ser agora, né? O jovem é muito ansioso, tem que ser agora, como se o mundo fosse acabar naquele minuto. Quer viver o máximo daquele minuto. Somos estimulados a pensar sempre
na próxima meta, no nosso próximo projeto, no nosso próximo prazer, o que vai nos trazer, o que vai falar conosco. Vivemos essa geração que muitas vezes a verdade se distancia delas, porque elas buscam o prazer imediato. Não é que a igreja deixou de crer que Jesus voltará, porque isso a gente canta todo domingo, pregamos isso, afirmamos isso na nossa confissão de fé, mas muitas vezes eu e você vivemos com essa verdade estivesse distante demais. Dá tempo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, dá tempo, vou me pensar em fazer alguma coisa depois. Eu costumo falar para a juventude que vocês têm a força para anunciar esse evangelho, vocês têm a força para dizer que Jesus voltará. Sabe por quê? Por incrível que pareça, um dia eu fui jovem. Está vendo, Daniel? Um dia eu fui jovem também, que nem você, né? Não tinha nem barba na cara. E quando vi uma pessoa falar de Jesus para mim, uma pessoa mais idosa, eu falava assim, assim é fácil. Curtiu a vida doidado, aproveitou tudo e agora vem com esse papinho. Pecou pra caramba, agora vem com esse papinho. Eu imagino que isso aconteça com vocês. Por isso que vocês jovens precisam anunciar que o Filho vive e que voltará. E cabe, principalmente a vocês jovens, alcançar nichos que eu não consigo alcançar. Precisamos, meus irmãos, falar e moldar as nossas prioridades no hoje e acreditar e viver e entender 3 verdades fundamentais. Cristo ressuscitou, Cristo reina e Cristo voltará. Há mais ou menos 2 anos atrás, a gente está chegando a 3 domingos do domingo de Páscoa, e eu tenho falado isso no Gotas de Esperança. Alguém tem assistido Gotas de Esperança? 1, 2, tá bom, 2. 2 pessoas assistindo. É gota mesmo, gente, é gota. Se tu não tivesse assistido, ele churrada. Mas eu convido vocês a assistirem Gotas de Esperança. A gente está falando, trazendo, desde daquela ceia memorial, e eu vou terminar com o discurso do encontro de Jesus com Pedro. E dentro dessa trama, a gente pode observar em Mateus capítulo 24 que existia um fascínio para saber como seria o fim. Jesus, quando ele faz essa narrativa que a gente chama de Sermão do Monte das Oliveiras, ou Sermão Profético, Jesus está provavelmente na terça-feira da chamada Santa, algumas horas de ser traído, crucificado, morto, ressuscitado. Ele vai com os seus discípulos para o templo, e ao sair, as pessoas ficaram admiradas com a arquitetura do templo de Herodes. Pedras de mais de 10 metros de comprimento. Gente, imagina isso. Naquele período, pedras pesadas. Eles olhavam para o templo e ficavam, falavam assim, nossa, olha como isso aqui é forte, como isso aqui é maravilhoso, como isso aqui me dá segurança. Ninguém poderá derrubar essa estrutura, ninguém poderá corromper
romper. Isso aqui jamais irá arruinar. A confiança daquele povo estava na estrutura do templo. Esse fascínio. Ele estava admirado com a beleza de uma das obras arquitetônicas mais impressionantes do mundo antigo. E Jesus fala: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vamos ler Mateus, pode projetar aí para mim, por favor? Mateus 24, dos versos 1 aos versos 14, uma leitura alternada. Vou ler aqui com vocês os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Quero que a igreja participe. Assistir o culto é dar assistência a ele. Então eu quero que a igreja participe dessa mensagem junto comigo. Diz assim: Jesus saiu do templo, enquanto caminhava com os seus discípulos, aproximando-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou. Em verdade lhes digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e o fim desta era? Jesus respondeu: tenham cuidado de que ninguém nos engane. Gravem isso. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouviram falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então, eles entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor me use como instrumento fidedigno, Senhor, da Tua mensagem. Que eu seja profeta da Tua boca, Senhor, orientado pelo Senhor, para trazer as Suas verdades, Senhor, a cada um de nós. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, dentro desse contexto, Jesus ele não estava simplesmente profetizando algo, uma destruição que seria imediata, que aconteceria no ano 70, pelo Tito, em que destruiu todo o templo. Mas ele estava colocando no coração dos seus discípulos, colocando eles numa posição, enquanto eles olhavam as pedras, Jesus olhava para as nações que estavam perdidas. Muitos de nós, às vezes, olhamos para a arquitetura desse mundo
esquecendo que existem pessoas perdidas, carentes, que precisam ouvir da mensagem de Jesus. Elas precisam saber que o Filho vive e voltará. Ele nos chama, eu e você, para completarmos a missão. O fim da história, queridos irmãos, eu vejo no domingo passado, né, o pastor falou, o pastor Fernando Leiros, que já existem vídeos, né, falando de Joel, quando vê lá aquela questão lá do Irã, aquelas guerras, aquele negócio todo, e aí o pessoal começa a ficar assustado. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. O fim da história não é motivo para medo. Quanto mais se aproxima o fim, nós temos que completar a missão. É exatamente isso que o texto nos ensina. Aquilo que fascina os nossos olhos, muitas vezes desvia o nosso coração daquilo que é realmente importante. Satanás é o expert em desviar a nossa atenção para aquilo que é secundário, e nós esquecemos daquilo que é importante, daquilo que é urgente, daquilo que é necessário. Hoje queremos não queremos ter, queremos like, queremos engajamento, e estamos perdendo o DNA da nossa missão. Perdemos tempo discutindo coisas que não vão acrescentar um côvado à nossa estatura. Enquanto os discípulos estavam impressionados com as pedras, Jesus estava pensando nas pessoas que ainda não haviam sido alcançados pelo Evangelho da Graça. Qual tem sido o nosso foco? E ali, naquele contexto, Jesus começa o despertamento daqueles discípulos, daqueles que ele iria comissionar. Seriam as pedras da promessa. Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Porém ele disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhe digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Querida igreja, o templo, naquele contexto histórico, ele era o centro espiritual, cultural e nacional de Israel. Para o judeu, ele representava a estabilidade política, religiosa e social. Quando Jesus afirma que o templo seria destruído, ele desmonta propositalmente a segurança visível que o povo possuía. Meus irmãos, a fé não é tudo que você vê, mas é naquilo que você crê. Às vezes as pessoas se perdem nesse contexto. No ano 70, o exército romano destrói Jerusalém, destrói o templo. A igreja de hoje também corre risco de colocar a sua segurança em pedras modernas, em filosofia, em coisas, meus irmãos, que não nos conduzem à segurança real. Estamos perdendo o foco da nossa missão. Estamos perdendo a nossa segurança porque nós estamos querendo ficar seguro em circunstâncias, em tempos. O templo é importante, a igreja é importante, estamos aqui em obra de revitalização. Estamos aqui tentando construir, vendo goteira aqui, goteira ali, pastor. O Carlos já está, pastor, para de me perturbar todo dia. Mas eu entendo que o templo, ele existe, e quem esteve comigo aqui na vigília sabe, a igreja é um porta-aviões, onde nós, aqui é um lugar de refrigério,
de alimento, de estudo, para sermos lançados e completarmos a missão. O tempo não é mais importante que a missão, mas o tempo, ele é uma estratégia para fazermos a missão. Tem gente que também vai para o outro ponto e deixa a igreja ruir. Não é tão bem assim. Mas tudo isso, diante daquela situação, diante das coisas que podem ser destruídas, diante dessa segurança falsa, tudo será destruído, mas uma coisa permanecerá de pé: Cristo vive e Ele voltará. Não importa as circunstâncias, a igreja não existe para proteger determinadas coisas, mas ela existe para levar o Evangelho a todas as nações. A Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. É isso. Nós não podemos perder. Às vezes nós estamos discutindo coisas, discutindo detalhes pueris, se nos distraindo com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Às vezes nós até perdemos a amizade, falamos palavras duras que magoam. Estratégia de Satanás para destruir a unidade da igreja. Porque destruir a unidade da igreja, nós não iremos conseguir cumprir a missão. Precisamos, igreja, ficar atento. Quando nós passamos a entender que as estruturas deste mundo não são eternas, percebemos que a nossa verdadeira segurança está em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aonde está alicerçada a sua segurança? Jesus, ele havia e sabia que existia um perigo muito maior dentro da igreja. Não é apenas confiar nas coisas, mas ser enganado por pessoas. Por isso ele fala: vede que ninguém vos engane. Olha o que ele diz no 4:11. Jesus, porém, respondeu: tenha cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém todas estas coisas são o princípio das dores. Querida igreja, se você analisar esse texto, a maior preocupação de Jesus não era sobre os cataclismos que iriam existir. Ele começa falando sobre falsos profetas, sobre aquelas pessoas que poderiam enganar aquele povo. Além da destruição física, muitos falsos messias surgiram e enganaram o povo. Jesus alertou seus discípulos sobre esse perigo. É isso que nós estudamos na escola bíblica de férias. Os falsos profetas que nasceram de dentro da igreja, dizendo que Jesus não estava vivo, que Jesus não voltaria. E isso fazia com que nós tivéssemos mais a percepção de completar a missão. O povo está sofrendo. Jesus alertou isso. Ele fala sobre guerras, crises, perseguições, o esfriamento do amor. Porque o amor se esfria. Eu digo que muito por causa dos falsos profetas. Quando nós vemos, estudamos a história da igreja, quando você vê Freud,
que era um judeu, ele fica decepcionado com Deus diante das guerras e se torna um ateu. Nós vemos Bonhoeffer ao contrário. Diante daquela dor, e isso é um exemplo que eu falei ainda há pouco aqui, diante da dor, Bonhoeffer, ele fala sobre a natureza de Deus, sobre permanecermos firmes, mesmo diante da tribulação. O amor se esfria quando falsos profetas iludem o povo de Deus, querendo anunciar coisas que Jesus jamais falou. Hoje existem mensagens que prometem bênção sem arrependimento, sucesso sem cruz e fé sem discipulado. Isso é legal, é algo tão doce, é bonito, é volumoso, é colorido, tem todas as coisas, mas não sustenta. Vivemos uma geração raquítica, vivemos uma geração sem conteúdo, porque tem sido alimentada de algo tão doce, tem sido distraída, e isso tem atrapalhado a nossa fé, o anúncio de que Jesus voltará, porque você está mais preocupado com shows, com luzes. Vou cantar a música Quero Essa Bermuda, não, né? Ele se impressiona com essas coisas. Estamos perdendo a essência do Evangelho. Quando a igreja se afasta da verdade bíblica, o amor se esfria e a missão desaparece. Cuidado, igreja. Cuidado, Igreja Batista Missionária do Maracanã. Cuidado, Igreja de Cristo. Quem você tem ouvido, quem você tem curtido, quem você tem seguido. Cuidado, igreja, porque mentiras falsas fazem com que o amor se esfrie e a missão desapareça. Mas a missão, para ser completa, ela se reacende no coração quando nós olhamos povos não alcançados e voltamos a depender do Deus que ama pessoas. Não são estruturas. Deus ama pessoas. Estrutura é meio pelo qual eu alcanço pessoas. Hoje em dia as estruturas têm virado finalidade em detrimento de pessoas. Quando nós vemos, e é claro que a gente se assusta. Segunda-feira eu falei assim, vou abastecer. A gasolina estava 6,29. Eu falei assim, não, vou esperar o cartão virar. No dia seguinte, a gasolina estava 6,39. Eu falei, vou abastecer. Só que eu esqueci a carteira. Não consegui abastecer. Quando eu fui no posto, a gasolina já estava 6,49. E hoje, 6,59. Dá para entender? Vocês conseguem perceber como é que as coisas desse mundo são voláteis? Nós precisamos, meus irmãos, acreditar que a mudança vai acontecer quando as pessoas deixarem de ser gananciosas. E elas só deixam de ser gananciosas quando elas reconhecem que tudo isso é verdade. Precisamos anunciar a salvação, porque o mundo está acabando. Mas não é motivo de você ter medo, mas ao fim de falarmos da urgência da nossa missão. Quando o amor, isso que a gente tem visto em algumas igrejas, desculpe falar isso, mas é necessário. Quando o amor se esfria, a missão da igreja se torna apenas um programa. Temos tantas igrejas cheias de programa.
programas vazios, que não levam a pessoa ao arrependimento. Por isso Jesus, ele fala que o Evangelho nunca foi um programa. O Evangelho, meus amados irmãos, é um movimento ao qual Deus quer alcançar pessoas. Precisamos usar esse espaço para completar a missão, seja no Muay Thai, seja no curso de Libras, seja no Ministério Ponte, seja nas mulheres cristãs em missão, nos guardiões. Isso tudo, meus irmãos, são programas, mas que eles têm um fim, não nele mesmo, mas que o Evangelho seja anunciado. Por isso que Jesus, ele termina o seu discurso falando que a igreja precisa estar cheia de esperança para completar a missão. Ele fala da necessidade urgente, de anunciarmos isso. Olha o que ele fala lá, a partir do verso de número 12, ele diz assim: porque se multiplicará a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. Precisamos, meus irmãos, entender que Cristo disse isso não somente para aquele pequeno grupo que estava ali, que estava ouvindo. Eles não tinham poder político, eles não tinham influência global, mas tinham Espírito Santo. Hoje, meus irmãos, tanta tecnologia, tantas maneiras que nós temos de anunciar a missão, seja com gotas de esperança, seja com as nossas programações, seja com as nossas transmissões. Nós precisamos, igreja, eu sei que é um discurso duro, mas nós precisamos entender da urgência de anunciar esse Evangelho que salva, que cura, que santifica. Ainda existem milhares de povos não alcançados, milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Deus colocou a nossa geração em um momento único da história. Temos recursos diferentes daqueles, temos mobilidade, temos tecnologia para alcançar tudo. A pergunta não é, eu faço essa pergunta à igreja, não é se podemos alcançar as nações. Não duvide disso. A grande pergunta é se estamos dispostos a participar da missão. Se nós estamos dispostos a completar a missão. Se nós estamos disponíveis, nos colocando os nossos dons e talentos para cumprir aquilo que Deus quer que nós façamos. Indo para a conclusão, a igreja vive dois grandes acontecimentos. Cristo ressuscitou, glória a Deus, e Ele voltará. A ressurreição garante que a nossa missão vale a pena. A volta de Cristo garante a urgência da nossa missão. Por isso, Igreja Batista Missionária do Maracanã, aquele que nos ouve nesse momento, a igreja, ela não vive dominada pelo medo do fim, mas ela vive movida pela missão. Enquanto o Ministério de Louvor está vindo aqui à frente, quero fazer 3 perguntas. Você tem trocado o fascínio desse mundo
pela esperança da eternidade? Ou você tem se preocupado com esse mundo? Precisamos trocar o engano da verdade do Evangelho pelo Evangelho genuíno. Você tem feito isso? Ou você prefere comer algodão doce? Hoje não tem algodão doce aqui, hoje tem feijoada. Tem substância. Precisamos trocar a nossa passividade pela ação. Quando os irmãos estão tocando aqui, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que nesse momento, de olhos fechados, diante dos medos, quando a gente liga a televisão, vê os horrores, guerras, mentiras, conflitos, eu queria que você imaginasse nessa hora que o céu se abrirá, que veremos o Rei voltando em poder e glória. A Bíblia fala de uma multidão diante do trono, formado por pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Talvez naquele momento que a igreja estará reunida nos céus. Talvez você se aproxime de alguém e fala: eu não te conhecia, eu não conhecia Cristo, mas a sua igreja enviou um missionário, sustentou um missionário, orou pela obra missionária, e por causa disso, eis aqui a grande nação, vestida de vestes brancas. Por causa deles, eles ouviram falar de Jesus. Por causa da obra missionária, por causa da igreja, hoje essas nações estão aqui. Naquele dia, cada oração, cada oferta, cada missionário enviado será resposta para dizer: valeu. Por isso, a missão não é por coisas, não é de tempo somente, é de pessoas, é de vida eterna. Por isso declaramos que o Filho vive, o Filho voltará, e até aquele dia, eu e você vamos completar a missão. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser
projeto estou ali no Colégio Batista. Toda vez que a gente passa por ali, eu vejo muitas pessoas dormindo na rua, jogadas na calçada. Eu vou sempre conversar com a sobre essa situação. Eu queria saber se quando você passa pela Praça Sasquim, aqui mesmo, lá no Escudo da Baratinha, São Francisco Xavier, quando você olha aquela pessoa deitada, às vezes drogada, que sentimento você tem? Raiva? Alegria? Ou um olhar de misericórdia? Ou será que você olha para aquelas pessoas que estão ali caídas e pensa, essa pessoa pode ser transformada? Será que você olha com simpatia? Será que você olha que cabe a mim e a você mudar a realidade aqui na Grande Tijuca? Porque quando a gente faz evangelismo aqui, beleza, é meia dúzia de bois. Será que realmente a gente quer completar a missão de Deus? Ou será que nós estamos admirando os nossos templos, as nossas paredes, as coisas maravilhosas, a nossa segurança? Estamos perdendo o foco da missão. Jesus vive, voltará. Ele conta comigo e contigo para completar a missão. Se você quer dizer para Deus, Senhor, conte comigo, eu vou completar a missão. Fique de pé onde você está. Se você está disposto a dizer, eu vou completar a missão. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora toda a igreja junta, consagrando a Deus o nosso chamado missionário. Vamos transformar o mundo através do amor de Cristo. Até que Ele venha. Então vamos descer para a nossa confraternização. Evitem assim, levar, fica aqui, vamos bater um papo, vamos falar quais são as estratégias que nós temos para completar isso. Bom, que Deus abençoe. E logo mais às 18h30 estaremos dando continuidade ao nosso culto. Foi paz, que Deus a todos abençoe.